Olá, amigas, olá, amigos. Aqui é o Luiz Antônio. Estamos aqui no Centro Espírita Apóstolos do Bem, em mais uma live nossa, mais uma gravação nossa, dos nossos encontros de palestras virtuais. Então, para que aproveitemos esse momento juntos, eu peço a todos que mantenham o seu pensamento elevado a Deus, nosso querido Pai, a Jesus, nosso grande mestre e amigo, e aos nossos espíritos guardiães que nos amparam sempre. Pai bendito, pedimos nesse dia que nos ampare para que consigamos, através das lições que nos forem passadas hoje através da exposição, possamos aprender um pouco mais, nos melhorando e evoluindo espiritualmente. Pai bendito, neste momento de dificuldades, onde a pandemia se faz presente cada vez mais dura, que possamos vibrar por todos os nossos irmãos que passam por esse desafio. Por eles, pelas famílias, também aqueles que já se foram, que se encontram na espiritualidade em função da pandemia e de tantas outras doenças, acidentes e problemas que têm ocorrido. Que possam, neste momento, estar recebendo o nosso apoio, a nossa vibração de muito amor e de muita paz. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre síndrome de Down. Muitos já devem ter ouvido, conhecem casos de famílias que tenham portadores da síndrome, e algumas coisas ficam em dúvida ainda com relação. Então hoje o material, infelizmente, ele é muito escasso. Nós vamos conversar um pouquinho sobre uma eventual relação que tenha entre o espiritismo e a síndrome de Down. Então é importante que a gente tenha. Optei por esse tema, a gente conversava agora um pouco antes da gente iniciar, porque no dia 21 agora de março, ele está sendo comemorado o dia do portador da síndrome de Down. Todo um trabalho em cima de elucidação, mostrando o trabalho que os portadores de Down eles fazem, uma coisa muito bonita. E a gente vai ver no decorrer da nossa conversa sobre isso. Então a primeira coisa que é importante que a gente tenha em mente é o seguinte: essa síndrome, muitos pais se sentem culpados. Às vezes o pai tem um filho com Down e fica tentando imaginar o que ele fez para que o filho viesse com aquele problema. Síndrome de Down, ou trissomia do cromossomo 21, como também é conhecida, ela se dá independente do posicionamento dos pais que geraram a criança. Na divisão celular, normalmente são divididos os cromossomos em pares. O que acontece com a síndrome de Down? O cromossomo 21 ele sai com um cromossomo a mais. Por isso, trissomia do cromossomo 21. Ao invés de 2 cromossomos, nós temos 3. Essa divisão em 3 cromossomos é o que dá a característica do portador da síndrome de Down. Então nós percebemos que não podemos chamar de uma doença, mas sim de uma conformação genética, digamos assim. E o portador da síndrome de Down vem com essas características que a gente conhece. Normalmente, olhos puxados, a estatura baixa, a palma da mão com poucos sinais. Entretanto, nós percebemos que são, na sua grande maioria, pessoas não portadoras de síndrome de Down, mas portadoras de amor. São afetivos. São crianças, adultos, depois quando acabam crescendo, que gostam de estar próximos, de demonstrar carinho, afeto, e a gente enxerga ali um ser especial, não especial no sentido de ser o portador da síndrome, mas especial por ser um espírito diferenciado. Nós percebemos, em alguns casos, acabei achando aqui num dos poucos materiais que a gente acaba correndo atrás, uma história que saiu na Folha Espírita em abril de 2005, que fala sobre um médico e pediatra sanitarista, Rui do Amaral Popo Filho, na época com 53 anos, na época com 26 anos, ele a esposa ficou grávida
com o passar do tempo, eles acabaram descobrindo através dos exames que haveria ali o filho portador do problema, portador da síndrome de Down. Provavelmente, em muitas famílias, em muitos casais, deve ter já acontecido isso. Continuamos ou não a gestação? Olha a dificuldade que acontece no momento desse. É uma vida. Portador ou não da síndrome, portador ou não de qualquer outra deficiência genética que haja, é uma vida que está ali. E a decisão dos pais é uma decisão realmente muito difícil. Dar continuidade e saber, para a época, isso já, 2005 para cá, já faz bastante tempo que houve essa história, dar continuidade a isso, receber uma criança que, segundo eles, sofreria na sociedade, porque seria uma criança diferente, e realmente eles têm as suas limitações, a gente não nega isso, ou se esforçar e se doar plenamente para que essa criança, esse jovem, esse futuro adulto, venha ter do seu lado o amparo e o apoio necessário para o seu crescimento. Depois de muitas discussões, a gente vai, se procurarem na internet, vai dar para localizar, é Rui do Amaral Pupo Filho, colocando o nome do médico sanitarista, essa história dele vem. A gente percebe que depois de muita discussão, eles optaram em dar continuidade. E quando se vê, após um tempo, a criança nascida, a relação, a convivência com a família, ele fala que não poderia ter tido na vida o maior presente. Por isso que o tema que eu escolhi para a gente hoje foi justamente esse, a síndrome de Down. É o presente divino, a gratidão divina. É Deus mostrando para nós que no processo reencarnatório, algumas limitações vêm para amparar o espírito que reencarna e aqueles que estão do seu lado. Então a gente viu aproximadamente o que é, por que se causa, então a gente percebe o seguinte: os pais não têm que ter culpa de ter um filho com síndrome de Down. É uma questão que realmente iria acontecer independente dos pais. E a síndrome de Down, ela se dá mais forte ou mais amenizada conforme o período onde se dá o aparecimento desse terceiro cromossomo. Ele pode ser no início, logo no começo da gestação, então aparece ali essa divisão logo no começo, aí ela acaba pegando um número maior de células com a síndrome, ela acaba sendo mais agressiva, porque vai pegar um número muito maior. E outros acabam se desenvolvendo no processo de gestação, 6º, 7º, 8º mês. Essas são mais leves. Daí muitas vezes, e é bom que a gente procure abordar esse tema, vejam bem, eu não estou falando aqui como um técnico em biologia, não é minha área. Entretanto, nós precisamos perceber que se nós buscarmos informações junto a trabalhos no meio clínico, nós vamos verificar que existem casos e casos. Um portador é diferente do outro. Então, às vezes acontece das mães, principalmente, porque no momento desse, por mais que nós pais adoremos os nossos filhos, são as mães que estão à frente dessa batalha. Por mais que a gente veja a necessidade, são as mães que encaram o dia a dia, é natural disso. Por isso que nós reencarnamos, vez em corpo de homem, vez em corpo de mulher, porque a gente precisa adquirir todos esses conhecimentos e essas habilidades. Mas então, mostrando que as mães, muitas vezes conversando ali entre elas, uma mostra o filho com síndrome de Down que já está lendo, consegue escrever, consegue ter as suas atividades diárias, escova os dentes, toma banho sozinho, se penteia, consegue fazer tudo isso. Aí o outro problema é aquela mãe que muitas vezes fala, pô, mas meu filho ele tem a mesma idade e não consegue fazer metade disso. Mais uma vez bate o desespero e bate a culpa. Então que a gente possa, talvez hoje, nesse nosso pequeno bate-papo, a gente deixar essa noção para eventualmente essas mães que tenham esse problema. Em função do período que se deu o aparecimento do cromossomo a mais, do cromossomo 21, o terceiro, se ele surgiu no começo, vai realmente ser mais difícil para a criança portadora da síndrome de Down as suas atividades do dia a dia, as atividades cotidianas.
Aquela que já desenvolveu, e se a gente pegar um estudo de DNA, nós vamos ver que, dependendo do pedaço que você faz a análise, existe a síndrome de Down, o outro já não, dependendo do período em que ele se deu, que se deu a divisão celular, nós percebemos que ela vai ser mais amena, então daí essa diferença, mas não temos que nos preocupar com isso. Hoje, todo o trabalho de acompanhamento que está sendo feito, existem associações que estão trabalhando com os portadores da síndrome, com a família que está em volta dos portadores. Mas uma coisa, isso nós podemos dizer que aparece em praticamente todas as famílias que têm um portador de síndrome de Down. É a alegria de ter um ser que eles amam demais, porque é um ser realmente especial. Agora nós falamos na questão da reencarnação, envolvendo a questão da síndrome. Então existem algumas perguntas que se faz em função da síndrome de Down. Primeiro, é castigo de Deus? Ah, mas meu filho nasceu com esse problema, é castigo de Deus? Aí a gente vai começar a analisar e a gente entra na questão espírita. Nós estamos aqui falando não necessariamente para espíritas, vejam bem. Para aqueles nossos amigos espíritas verão isso como habitualmente a gente estuda a questão da reencarnação. Eu vou até citar um pedaço, um trechinho para a gente ver daqui a pouco. Para os outros que nos ouvem e que não são espíritas, e a gente agradece por estar aqui com a gente, nós estamos passando uma relação daquilo que nós temos por provas, que são informações da espiritualidade, e pela lógica dessa relação e da justiça divina. Então, fiquem à vontade para pesquisar. Eu vou passar para vocês uma referência de um livro que a gente pode ver sobre esse processo de reencarnação. Então a gente começa a ver, mas é um castigo de Deus? Não. Deus, soberanamente justo e bom, não castiga ninguém. Nós estamos aí diante de um processo físico, lei da física, a lei da ação e reação. Hoje, vemos um portador de síndrome de Down com as suas limitações, algumas mais, outras menos. Entretanto, nós percebemos que ali há um espírito que, independente do corpo ter suas limitações, está ali presente, passando por provas e expiações. As provas são desafios para o seu crescimento, para a sua evolução. E a expiação é justamente o refazimento de algo errado que esse espírito em vidas passadas acabou cometendo. Castigo de forma alguma. Outra coisa que muito se fala, ele está plantando o que colheu. Se nós tivermos uma versão bem mais ampla do plantar o que se colhe, a gente vê que essa é uma analogia que é feita para explicar que nós respondemos por tudo aquilo que nós fazemos. Isso não é o portador de síndrome de Down, a pessoa que eventualmente tem um câncer, aquele que tem uma vida saudável durante toda a sua existência. Todos respondemos por aquilo que nós fizemos. Nós não somos seres de uma única existência. Nós temos várias e várias existências aí para trás. E como dizia o nosso querido amigo já desencarnado Richard Simonetti, muitas vezes já pisamos na bola. Vamos pensar um pouquinho. Se nessa encarnação eu já piso na bola, já sou uma pessoa que comete erros, eu venho com a minha carga de qualidades, mas também de defeitos. Em função desses problemas e defeitos que eu tenho, eu acabo acarretando para mim dívidas com aqueles que estão à minha volta. Quando eu tenho a plena consciência de que errei, eu vou em busca daqueles que sofreram com o meu erro, solicito o perdão dessas pessoas, tento reparar o meu erro, porque o perdão também, ele não repara o erro. O perdão automaticamente ele vem acompanhado da reparação do erro, para que a gente não guarde essa nossa dívida para existências posteriores. Acho que ninguém aqui quer carregar com a barriga. Nós queremos eliminar os nossos problemas de uma forma mais rápida. Então nós buscamos
refazer as nossas atitudes negativas. E quando isso não dá, ela tem que ser refeita numa encarnação seguinte. Vamos falar do portador da síndrome de Down, isso cabe a outras limitações também. Mas disse do portador da síndrome que ele tem as suas limitações em função de não ter feito coisas boas no passado, numa encarnação anterior. De ter feito mal a alguém, a algum grupo, de uma forma que ele venha ter tirado a vida de alguém, ter tirado a própria vida. Pergunta-se muito também, mas fala-se, e o folclore popular ele é muito grande em torno disso, mas o portador de síndrome ele é um suicida em vidas passadas. Isso não é regra. Pode, e é uma das opções de se analisar a questão da síndrome de Down, que ele possa realmente ter sido suicida numa vida anterior. Assim como outros problemas também podem ter sido acarretados em função de um eventual suicídio, mas é uma das coisas. Então cometemos lá atrás um pequeno deslize que não tivemos tempo de corrigir, ou não tivemos condições de corrigir. Então esse espírito se propõe, olha que legal, o espírito se propõe a voltar num corpo com limitações para que ele consiga resgatar a bondade, a perseverança, porque eles perseveram, e tantas outras qualidades que, em função da sua limitação física, o espírito sofre porque ele precisa passar por aquilo. Nós falamos da reencarnação. Eu trouxe para a gente ver hoje, vamos ler um trechinho dele, o livro Missionários da Luz, pelo espírito de André Luiz, psicografada pelo nosso querido Chico Xavier, editora FEB, Federação Espírita Brasileira. O Missionários da Luz, no seu capítulo 12, o tema do capítulo é Preparação de Experiências. Para os nossos amigos espíritas, provavelmente já conhecem as obras de André Luiz, vieram através do Chico de uma forma maravilhosa. E o Missionários da Luz, ele traz, nesse capítulo 12, um trabalho que, dentro do movimento espírita, muitos não conhecem pelo tema Preparação de Experiências, mas reconhecem pelo seu teor, a reencarnação de Segismundo. Acho que a gente conhece mais pela reencarnação de Segismundo, que é o ator principal do capítulo, do que o próprio tema Preparação das Experiências. Então, aqui no começo, André Luiz ele estava nas suas voltas com Alexandre, um espírito que o estava ensinando nesse processo de volta à espiritualidade, e ele diz o seguinte: dispunhamos-nos, Alexandre e eu, a regressar à nossa sede espiritual de trabalho, quando o orientador foi procurado por um companheiro de elevada expressão hierárquica, que me saudou igualmente, demonstrando grande apreço e carinho. A gente percebe que até na espiritualidade existe a hierarquia, só que é uma hierarquia diferente da nossa, é por mérito, e mérito verdadeiro. Então a gente vê aqui que mesmo aquele que está numa hierarquia superior, ele permanece humilde, cumprimentando, tratando a todos da mesma forma, com respeito, com humildade. Aí ele diz: serei breve, disse ele ao meu instrutor, que o atendia solícito. O tempo não me permite longas conversações. Olha o aproveitamento do tempo. Aproveitação é feio, né? O aproveitamento do tempo. Lembra-se de Segismundo, nosso velho amigo? E Alexandre responde: como não? Redarguiu o interpelado. Ambos lhe devemos significativos favores de outro tempo. Já tem débitos com Segismundo lá de trás, de favores que ele, enquanto um ser esforçado, acabava fazendo. Pois bem, tornou o visitante, Segismundo necessita colaboração urgente. Reconheço que você não é especialista em trabalhos referentes à reencarnação. No entanto, sinto-me compelido a recorrer ao concurso dos amigos. O novo companheiro fez pequeno intervalo e continuou: não se esqueceu você de que o nosso amigo, lá o Segismundo, não obstante os rasgos de generosidade, assumiu compromissos muito sérios no passado? Sim, sim, respondeu o orientador.
O drama dele vive ainda em nossa memória. E aí a história continua. Eu não vou ler aqui porque eu não vou dar spoiler. Leiam o livro, é muito gostoso de ler. É um livro que, se você pegar, você lê em 2, 3 dias tranquilo. Não esquecendo, missionários da luz. Aqueles que não são espíritas, que queiram, procura um amigo espírita, empresta dele. Quando voltarem as livrarias, as casas espíritas a funcionar, a grande maioria das casas tem bibliotecas, livrarias, a gente consegue ali trabalhar. Fiquei sabendo que a nossa, que quando voltar, ela tem esse livro no sebo, inclusive. Então nós vimos aqui com o livro Missionários da Luz que o processo reencarnatório, ele é um processo de refazimento e não de sofrimento, como nós vimos no começo quando falamos da questão da síndrome de Down. É um processo de refazimento de um passado, mesmo o Segismundo, que a gente viu que tinha méritos. Ele lá atrás, encarnações bem anteriores, ele assumiu débitos muito sérios, assim como qualquer um de nós. Então, alegar que a criança nasce portadora da síndrome de Down, ela é diferente de outros porque ela tem um débito maior, é um ledo engano de quem pensa dessa forma. Assim como tantos outros que também retornam da espiritualidade para a encarnação com limitações e problemas, o portador da síndrome de Down, da mesma forma, tem as suas limitações em função de resgates passados. Ele pode, na espiritualidade, já estar vindo trabalhar isso, mas chega um determinado momento que ele pede para retornar num corpo com limitações físicas. E o perispírito também assimila essas limitações que ele muitas vezes feriu o próprio corpo em existências anteriores. Então a gente percebe que a formação do perispírito ela se faz de uma forma que causa, que traz a limitação também espiritual, e isso se refaz no corpo físico, porque o perispírito é um modelo de orientação da própria formação do corpo físico. Então muitas vezes as limitações vêm porque o próprio perispírito não conseguiu plasmar o corpo plenamente, ou há necessidade das limitações, como é o caso da limitação mental do portador de síndrome de Down. Nós já estamos no finalzinho da nossa conversa hoje. A gente vê que é muita coisa para a gente conversar e o tempo é curto. Por isso que aqueles que quiserem realmente se orientar, joga lá na internet, síndrome de Down na visão espírita. Nós vamos achar alguns trechos de pesquisadores muito bons que vão estar explicando com mais detalhes tudo isso. Leiam Missionário da Luz, a reencarnação do Segismundo, capítulo 12 do livro. Procurem ver como é bonita a explicação e é profunda, porque todo o processo reencarnatório ele é preparado, é uma engenharia espacial que trabalha em torno de tudo isso. Funciona assim com o portador de síndrome de Down, funciona assim com mães que não conseguem engravidar, casais que buscam muitas vezes, como falamos aqui anteriormente, buscam ter o seu filho e entretanto tem limitações. Tudo isso faz parte de um processo reencarnatório. E a gente vê tantas opções por aí hoje em dia, como falamos na palestra anterior, da fertilização in vitro, adoção, tantas outras coisas que podem ser feitas para que a gente receba esses espíritos que estão na espiritualidade numa fila enorme e que muitas vezes vão pedir de nós um esforço muito grande em recebê-los, como é o caso do portador da síndrome de Down. Ele já é um vitorioso no seu propósito de reencarnar com essa limitação. Por isso que aquele ser de olhinho puxado, pequenininho, a mão quase sem marca, que nós vemos sorrindo, aquele sorriso gostoso. Essa semana ainda coloquei na minha página na internet uma foto que eu acabei achando lá, porque, como eu disse, no dia 21 a gente teve essa comemoração e eu acabei divulgando um pouco isso. A gente olha para a expressão daquele rosto e a gente vê singeleza. A gente vê naquele rosto, naquele semblante, a imagem verdadeira do que é ser humano. Então, como nós dissemos no nosso tema hoje, é um presente de Deus a síndrome de Down.
É a gratidão que nós devemos ter por ser portadores. E vejam bem, não só o portador preparado para isso, que é um vencedor, mas a mãe, normalmente, que nós falamos, que é um espírito que também vem preparado para assumir aquele compromisso de receber aquele ser que tem necessidade de ser acolhido. Que nós possamos, essa semana que ainda se comemora, se fala, que nós possamos ter essa noção de que as diferenças, elas nos fazem crescer. Isso é um ponto importante para a gente lembrar. A diferença não é negativa, a diferença é positiva e devemos tratá-la dessa forma. Então, para vocês que estão assistindo aqui com a gente, que conhecem pessoas que têm um portador de síndrome de Down em casa, que muitas vezes passam por essas dificuldades, problemas, conversa com ele. Isso que a gente bateu um papo hoje foi um papo rápido. Como eu disse, a gente não tem muito tempo para isso. Talvez, quem sabe, mais para frente a gente consiga se aprofundar um pouco mais e trazer de novo esse tema. Mas busquem essas pessoas que vocês conhecem, conversem com elas, mostrem que não existe culpa. A culpa é uma coisa que a gente traz da nossa formação do pecado original lá atrás, ela não existe. Existe sim a lei da ação e da reação. Que todos aqueles problemas que passamos vêm para fazer com que nós cresçamos espiritualmente e que a gente possa vibrar muito por esses seres especiais que estão aí presentes na vida de tantas famílias hoje em dia. Obrigado a todos pela atenção. Então nós vamos mais uma vez manter o nosso pensamento elevado a Deus. Agradecer pela noite de hoje. Agradecer essa semana em especial por esse trabalho que está sendo feito com os portadores da síndrome de Down. Esses nossos irmãozinhos verdadeiramente especiais, amorosos, carinhosos, que possam ter no seu trabalho êxitos maravilhosos. Que possamos nós, que eventualmente tenhamos um contato em nossa família, no nosso círculo social, com esses espíritos, que possamos também fazer a nossa parte, ajudando no seu resgate. E que dessa forma possamos trabalhar a diferença entre nós como uma forma de aproximação através do amor. Pai bendito, despeça-nos em paz, Senhor, mais essa noite. Que assim seja. Graças a Deus.